boa noite, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira aqui no meu perfil do Instagram. Depois eu vou tentar passar para o YouTube, então quem me assistir no YouTube também. Mais uma noite aí trazendo um pouco de informação para vocês sobre o meu processo de autoconhecimento e as ferramentas que eu atuo há 10 anos aí, que é a acupuntura e a medicina chinesa. Então resolvi fazer esse mês de fevereiro sobre o autoconhecimento e trazendo ferramentas, né, que podem facilitar e ajudar no processo de autoconhecimento. Aí eu coloquei essa musiquinha aqui para esperar dar o horário, para ir me acalmando, me interiorizando, porque apesar de não parecer, eu sou bem tímida para falar assim na frente da câmera ao vivo. Então eu coloquei essa musiquinha para ir, né, entrando em contato com a energia, com o tema de hoje. E aí achei tão suave, tão gostosa. E eu resolvi fazer uma prática, então, de meditação rapidinha com vocês, antes da gente entrar no tema da noite. Vocês estão ouvindo a música ou tá muito baixo? Boa noite para quem está entrando agora. Oi, Rô, Sil. Façam um joinha se tá bom o som, se vocês estão ouvindo a música de fundo também. Dá para ouvir a musiquinha? Então vamos fazer uma interiorização rapidinho para a gente se acalmar, para a gente acalmar um pouco os pensamentos, para a gente poder assimilar as informações de maneira mais proveitosa, né? Então vamos fechar os olhos um pouquinho, se conectar com o som, com essa música relaxante, esse barulho de água. Vamos acalmando um pouquinho o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa respiração. Vamos fazer umas respirações mais profundas, então. Inspira pelo nariz mais profundamente. Solta pela boca. Ou pelo nariz, tanto faz. O importante é você aprofundar e acalmar a sua respiração. Então inspira, segura um pouquinho, expira. Tenta soltar todo o ar do pulmão. Põe a mão no seu coração, no seu chakra cardíaco. E respira, e ouve a música. E só esse movimento de interiorização já é uma meditação. E a água, ela também acalma e também equilibra um dos elementos da medicina chinesa que eu vou falar ao longo da live. Então, a água, ela equilibra o nosso rim, né, o nosso órgão rim, que é o que abriga a nossa essência. Então, mais calmos e mais conectados agora, vamos dar início aí então ao tema da noite.
Então, por que eu resolvi, né, falar de autoconhecimento agora, em fevereiro? Por causa da minha parceria com a Carol, né, no Rashna. A gente tem um projeto, que é o projeto do Eneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento. E aí a gente resolveu fazer uma live na primeira semana de fevereiro, explicando um pouco sobre o Eneagrama e o que é o Eneagrama no processo de autoconhecimento, para que serve, os benefícios. E aí eu tive a ideia de dar continuidade às lives no mês de fevereiro, trazendo as ferramentas que eu trabalho como terapeuta, né, de saúde integrada, no processo de autoconhecimento, focado no processo de autoconhecimento. Então, a semana passada eu falei de florais e de óleos essenciais. Para quem não assistiu, tá gravado no IGTV aí do Instagram. E hoje eu resolvi falar da acupuntura, que é o meu carro-chefe, né? Para quem não me conhece, eu sou enfermeira de formação e fiz uma especialização em acupuntura. Isso fazem 10 anos, né? Então, há 10 anos eu atuo como acupunturista e trago a filosofia da medicina chinesa para dentro dos meus atendimentos, né? Eu não optei por fazer por migrar, né, a técnica da acupuntura para a medicina ocidental, que tem essa opção também. Então eu optei por ser fiel à filosofia da medicina chinesa. Então eu faço todo um diagnóstico e uma avaliação segundo a medicina chinesa, e aí eu faço a seleção de pontos de acupuntura para o tratamento, né, individual de cada um. Então, voltando um pouquinho no autoconhecimento, né, que é o processo de conhecer-se, falei bastante disso a semana passada, não vou repetir, ser repetitiva, né? Então, só para dar uma introdução, para a gente se conhecer, a gente precisa ter coragem, né? Porque geralmente a gente conhece um lado nosso que as pessoas apresentam pra gente. Então, o nosso lado melhor, né? O nosso melhor lado. Algumas pessoas, elas criticam muito a gente, elas julgam muito a gente. E às vezes essas pessoas, elas estão sendo mestres na nossa vida, porque elas estão apontando falhas, estão apontando características nossas que talvez a gente deva prestar atenção e ver se realmente aquilo não faz sentido e se para o nosso bem não é legal a gente rever certos comportamentos, certas atitudes para a gente melhorar as nossas relações. Então o autoconhecimento, ele, ao meu ver, ele é a principal chave para a gente melhorar as nossas relações e assim ter uma vida mais feliz e mais plena, né? Foi isso mais ou menos que eu falei a semana passada. Então, se conhecer é aceitar as nossas sombras, né? E o que são as nossas sombras, né? Aceitar as nossas sombras, quero dizer assim, que é o passo essencial para a nossa evolução, como ser humano, como ser espiritual, né? A gente veio aqui para isso, no meu ponto de vista, aquilo que eu acredito. Então, as nossas sombras, elas são conflitos, né? Conflitos internos, muitas vezes conflitos de personalidade, emoções reprimidas que a gente não consegue expressar, ou que a gente não consegue nem trazer para a consciência de que elas existem. As sombras, elas podem ser emoções não elaboradas, né? Por exemplo, um luto. Às vezes a gente passa por um luto pela perda de um ente querido, de um animalzinho que a gente ama muito e a gente não consegue elaborar esse luto, essa partida. Isso pode se tornar uma sombra na nossa vida, isso pode prejudicar as nossas relações, né?
As sombras também são comportamentos destrutivos que a gente tem, nocivos, que a gente repete, não consegue mudar. No automático a gente faz, né? Comportamentos de todas as ordens, desde um hábito alimentar não saudável até um vício, né? Por que não? Um vício. Então, assim, e é uma sombra, porque é algo que a gente sabe que a gente tem que modificar, que a gente sabe que a gente tem que correr atrás para tentar melhorar aquilo, né? Só que muitas vezes isso está inconsciente, a gente não sabe, a gente não enxerga, a gente briga com as pessoas, né? Da nossa família, com nossa mãe, irmãos, às vezes amigos, relacionamentos, marido, mulher, namorado. A gente briga porque muitas vezes essas sombras estão inconscientes, né? E aí, tô falando tudo isso e aonde entra a acupuntura e a medicina chinesa no processo, então, de autoconhecimento. Vou falar um pouquinho de mim, da minha história. Eu entrei num processo de conflitos internos muito fortes há 11 anos atrás, onde todas as áreas da minha vida estavam caóticas, né? E aí eu procurei uma ferramenta diferente das que eu já tinha procurado, né? Que foi uma terapeuta holística, que não era da área da saúde, ela era profissional de direito, de formação, só que ela tinha uma pós-graduação em arte-terapia. E quando eu cheguei lá, eu não sabia o que ela ia fazer comigo. Eu estava tão mal, tão no fundo do poço, minha mente, minhas emoções estavam tão caóticas, tão conflituosas, que eu fui, simplesmente fui. Me indicaram e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu não conseguia nem conversar com ela, de tão ruim que eu tava mesmo, sabe? Tava somatizando no físico, enfim, eu tava muito doente. E aí, resumindo um pouco, ela começou a me tratar com florais, né? Que eu já falei semana passada, dos benefícios, a minha experiência com os florais. E a primeira sessão, ela me deitou na maca e ela colocou agulha de acupuntura em mim. E eu nunca tinha ouvido falar em acupuntura, gente. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiz enfermagem, eu me formei numa faculdade federal super conhecida em 2004, não é tão antigo assim. E na minha faculdade não se falava de terapia integrativa, não se falava de medicinas alternativas e não se falava em acupuntura. Então eu não sabia o que estava sendo feito em mim. Ela colocou aquelas agulhas em mim e eu senti muita dor em alguns pontos, né? Mas já na primeira sessão eu saí de lá diferente. E aí eu retornei e fui indo e fui fazendo tratamento com ela. E aí eu conheci assim a acupuntura, por um processo meu. Passado alguns meses eu me recuperei, tudo, e aí na terapia de autoconhecimento com ela, tomando florais e fazendo acupuntura, me despertou a ideia de fazer uma pós-graduação em acupuntura e conhecer essas medicinas alternativas, né? Porque eu era enfermeira, só que eu não queria mais trabalhar na área da saúde como ela era apresentada, né? Eu acreditava que a saúde, o equilíbrio da saúde não era só tratar o físico, não era só sanar os sintomas com medicamento. Eu acreditava que tinha algo além disso, né? Que a saúde ia além, que a saúde ia além do corpo. Então, eu falei, eu vou fazer uma experiência e vou conhecer outras medicinas, outras ferramentas para cuidar das pessoas, porque a minha área sempre foi a área da saúde, eu sempre gostei de cuidar, eu sempre entendi muito de saúde desde pequena, né?
Então, eu fui, nesse meio tempo, uma colega minha da faculdade, a Lilian, ela era coordenadora de um curso de acupuntura e ela falava para mim, Camila, é a sua cara. Ela falava, acupuntura é a sua cara, você vai se apaixonar, você não quer ir numa palestra que vai ter gratuita tal. E eu fui lá no COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, numa palestra sobre auriculoterapia francesa, com a professora Rose Biciato, que é uma das pioneiras aqui no Brasil da aurículo francesa. E realmente, depois dessa palestra, eu me apaixonei pela medicina chinesa, me apaixonei por esse mundo novo para mim, essa visão nova da saúde, né? Onde integra o corpo, as emoções e a mente num só e trata a pessoa dessa forma holística, integrada. E eu resolvi fazer a pós-graduação. E aí foram 2 anos e meio de estudos, né? Eu migrei da medicina científica, né? Materialista, vamos dizer assim, para medicina holística alternativa. E comecei a trabalhar com isso, né? Isso foi em 2010, 2011. E aí que entra, né, a acupuntura como ferramenta de autoconhecimento. Eu sou prova de que a acupuntura, aliada aos florais e outras técnicas que ela utilizava em mim, me trouxe uma consciência, me ajudou no meu processo de autoconhecimento, para eu me reencontrar, para eu me reconectar com o meu propósito maior de vida, né? Porque eu estava perdida. Eu sabia que eu queria continuar cuidando das pessoas, que eu queria ajudar as pessoas a melhorarem a sua saúde, só que eu sabia que dentro daquela medicina que eu tinha aprendido, eu não ia conseguir ajudar muito, né? E aí foi assim que começou, tá? Agora vamos entrar um pouquinho na aula, que eu adoro dar essas aulinhas, né, para vocês. Então, como que funciona, né, a medicina chinesa no processo de autoconhecimento? A medicina chinesa diz que saúde é reestabelecer o fluxo de energia que corre no nosso corpo. É isso, só isso. Mas para isso, ela se baseia em 3 pilares. Um pilar que chama o paradigma do Qi, Qi, que significa energia, entre aspas, né, na nossa tradução. O paradigma do Qi é um pilar. A teoria do Yin, do Yang é outro pilar. Se vocês já ouviram falar, faz um joinha aí. E a teoria dos 5 elementos, que eu também já trouxe em outras lives e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de novo sobre isso. O paradigma do Qi, o que a medicina chinesa fala? Que tudo é energia. Tudo é energia, né? Quando eu comecei a estudar, a primeira aula eu ouvi isso. Eu ouvi assim, a medicina chinesa se baseia numa filosofia onde acredita-se que tudo é energia. A matéria é uma energia condensada. E aí eu já comecei a me encantar, já comecei a, nossa, mas isso é tudo que eu sempre acreditei, né? Então, a medicina chinesa fala que tudo é energia, né? E que a nossa saúde, ela depende dessa energia estar circulante o tempo todo no nosso corpo. Nunca parar, nunca estagnar. A gente chama de estagnação. Nunca estagnar, nunca ficar em excesso e nunca ficar em deficiência. Então, se a nossa energia tá estagnada, tá parada, a gente pode adoecer. Tanto no campo físico como no campo emocional e mental. Se a nossa energia está em excesso, a gente pode adoecer. Se a nossa energia está deficiente, a gente pode adoecer, tá? Tô resumindo, tá, gente? Para vocês entenderem. Então, o que a medicina chinesa busca? Reequilibrar o fluxo do Qi. Então, um exemplo para vocês. O Qi do estômago, que é a energia do estômago, quando está estagnado, sabe o que a pessoa tem? Má digestão, por exemplo, né?
E aí, o que a gente vai fazer com a acupuntura, com a medicina chinesa? Vai fazer circular o qi do estômago, porque ele está estagnado, ele está parado e está causando má digestão. Então, tem pontos de acupuntura específicos para fazerem isso. O qi rebelde do estômago. O que é o qi rebelde do estômago, né? São diagnósticos assim que a gente faz, tá? Na medicina chinesa. O que é a pessoa tá com qi rebelde do estômago? O que é isso? A pessoa tá com náusea, tá nauseada, tá com enjoo, tá com vontade de vomitar. O qi do estômago, naturalmente, ele é descendente. E quando o qi está rebelde, o que vocês acham que acontece com ele? Ele sobe, ele fica ascendente. Então vem a náusea, vem o vômito, né? Então, o que é pra gente fazer segundo a medicina chinesa? Descender o qi do estômago. Manter o fluxo natural, é só isso. Manter o fluxo natural de energia dos órgãos. Cada um, né, funcionando no seu fluxo natural perfeito. Certo? Até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E onde entram as emoções aí, né? Então, na medicina chinesa, tem uma teoria, que eu vou falar dela, que é a teoria dos 5 elementos. Então, cada órgão é responsável por uma emoção, cada elemento é responsável por uma emoção. Então, o estômago, ele está dentro de um elemento que é responsável pelo excesso de preocupações, excesso de pensamentos, excesso de reflexão. O que acontece com essas pessoas? Que são muito preocupadas, que pensam demais, ficam com problemas de estômago, problemas gastrointestinais, problemas, né, na digestão. Então, essa é a relação que a medicina chinesa faz com o órgão, a saúde física e a saúde emocional, tá? Então, a sobrecarga mental, ela causa uma estagnação de qi, uma deficiência de qi, que é a energia do órgão, né? Do estômago, no caso. E o que acontece? A saúde se desequilibra, o emocional se desequilibra e vira um ciclo vicioso. A saúde interfere no emocional e o emocional interfere na saúde. Então, quando a gente trata uma pessoa com acupuntura, a gente não está tratando só o físico. A pessoa vem aqui com uma gastrite, eu não estou tratando só o qi do estômago dela, eu estou tratando também o excesso de preocupações e o excesso de pensamentos que ela tem dentro da cabeça dela, com acupuntura. Então, esse é o processo que a pessoa começa a fazer de autoconhecimento, perceber e prestar atenção nas suas emoções relacionadas com a sua saúde física, com o seu corpo, tá? A teoria do yin e do yang. O que é a teoria do yin e do yang? O yin e o yang é aquele símbolo que todo mundo conhece. Dá para vocês verem? Essa é a minha piramidezinha do yin e do yang. O yin e o yang é esse símbolo aqui, né? Alguém sabe o que essa teoria quer dizer do yin e do yang? Alguém arrisca? Então, o yin e o yang, ele diz que as energias, elas não são estáticas, né? Nunca estão paradas, né? O yang diz que a energia, ela circula entre dois polos, o yin e o yang. Ela diz, essa teoria, que essas energias yin e yang que existe no universo e existe no todo, na natureza e existe dentro da gente, essa energia yin yang, ela é oposta uma à outra, porém ela é complementar. Por isso que tem uma bolinha escura no claro e uma bolinha clara no escuro. Porque elas são opostas, porém elas se complementam
e elas têm uma interdependência entre elas. E essa interdependência entre essas energias yin yang que causa o movimento de intertransformação. O que é isso? É a mesma coisa que transformação, desenvolvimento pessoal na linguagem da psicologia quando a gente fala de autoconhecimento. Então, quando a gente está no yang, o que é o yang? O que é a energia yang? A energia yang é uma energia masculina, é uma energia de atividade, de impulso, de aquecimento. O sol é yang, o dia é yang, o movimento é yang, a parte superior do nosso corpo é yang, né? A energia vital é yang. E o que é yin? O repouso, a calma, a interiorização, o esfriamento, a lua, a noite é yin. É feminina, é uma energia feminina. Então, o Yin Yang diz, a teoria do Yin Yang diz que essas energias, elas são complementares. E nós transitamos entre essas energias o tempo todo, a vida inteira, né? Então, sem o dia não tem a noite, né? Sem o movimento não tem o repouso. Um precisa do outro, a gente não é estático. E assim é o nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Ele não para, ele não é linear, a gente vai ter altos e baixos, a gente vai achar que a gente melhorou, a gente dá um passo para frente, 10 para trás, e a gente se frustra, a gente se revolta, e é um processo assim. E assim que diz a medicina chinesa que é mesmo, porque a energia não é estática, e ela se intertransforma o tempo todo, tá? Então, na medicina chinesa, no diagnóstico energético que a gente faz para tratar uma pessoa com acupuntura, para ela alcançar um autoconhecimento, a gente vai avaliar também o yin e o yang dela, como eles estão, né? Então, a gente avalia isso pelos sintomas e pela queixa mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa com insônia, ela tem deficiência de yin, né? Geralmente é num órgão específico, ela tem deficiência de yin. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tonificar o yin daquele órgão que está deficiente. Para isso, tem pontos específicos, né? Uma pessoa com depressão, geralmente ela tá com yang deficiente. A gente vai ter que fortalecer, tonificar esse yang, tá? Uma pessoa agitada, muito agitada, a gente vai ter que estimular mais o yin dela, porque o yang está muito aflorado, então vamos dar uma estimulada no yin. E existem pontos de acupuntura para fazer isso, existem ferramentas, né, dentro da medicina chinesa, dentro da acupuntura para isso. Até aqui tudo bem? Entenderam a teoria do yin e do yang, como funciona? Aí a teoria dos 5 elementos, que quem está acostumado a me acompanhar já viu eu falando muito disso. Em várias lives que eu falo de emoções, eu trago a teoria dos 5 elementos, porque é o meu dia a dia, é o que eu vivo e é o que eu acredito que faz sentido. Então, a teoria do yin do yang, ou dos 5 elementos, é este desenhinho aqui. Tá dando para vocês verem? Então, nós temos 5 elementos, por isso que chama a teoria dos 5 elementos. Cada elemento rege um órgão, uma víscera e uma emoção. Rege mais coisas, tá? Mas hoje eu vou falar só disso, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Então, por exemplo, o fogo, tá? O elemento fogo, ele é responsável pelo órgão coração e pela víscera intestino delgado. E pela emoção, alegria, euforia. Então, assim sucessivamente. Na teoria dos 5 elementos, a gente tem um ciclo de controle, que a gente chama. Vocês estão me ouvindo? Então, né?
Então, a gente tem um ciclo de controle, que é essa setinha que vai girando, tá? Que é o ciclo de geração, desculpa, que é essa setinha que vai girando. Então, o fogo é mãe da terra, que é mãe do metal, que é mãe da água, que é mãe da madeira, que é mãe do fogo, tá? É um ciclo de geração. E temos o ciclo de controle, que é o avô. Então, aqui, ó, a água, ela controla o fogo, né? Vamos levar para a natureza isso? A água controla o fogo. Então, você apaga o fogo com o quê? Com a água. Então, é o ciclo de controle. Então, se a água, ela tá desequilibrada aqui, ela vai afetar o quê? O fogo. Então, vem pessoas aqui no consultório com queixa aqui no elemento água. O que que seria? Dor na coluna, infecção urinária, problemas ginecológicos, né? Entre outros elementos que também desequilibram. Problema na bexiga, problema renal. Quando a gente vai colher a história, a gente vê que já está afetando o coração. A pessoa tá com insônia, a pessoa tá eufórica, tá com crise de ansiedade, não consegue dormir, tá com pressão alta, entendem? Então, na medicina chinesa, existe uma relação e uma explicação perfeita, igual a Silmara falou, perfeição. A medicina chinesa traz uma explicação perfeita da causa de todas as doenças que a gente tem, coisa que a medicina ocidental não consegue fazer. Através da explicação do ciclo de geração e de controle da teoria dos 5 elementos. Para mim, essa teoria é a que rege toda a base da medicina chinesa. É por ela que eu me baseio nos meus atendimentos. Vamos focar no autoconhecimento, então. Então, a pessoa vem aqui com uma queixa de insônia, tá? Ela não tá dormindo à noite. Agora na pandemia, né? Vamos usar a pandemia. Muita gente com problema de insônia na pandemia. Por quê? Por que vocês acham? Insônia tá aqui, no elemento fogo. Qual que é o elemento do medo? Qual que é o elemento do medo que rege o medo na medicina chinesa? A água, o rim. E o rim abriga a nossa essência. O que aconteceu aqui com as pessoas? Por que as pessoas desenvolveram tanta insônia na pandemia? Medo. Medo. Então, as pessoas ficaram primeiro com medo. E aí, esse medo desequilibrou o elemento água. Teve um desequilíbrio no ciclo de controle e desequilibrou o elemento fogo, causando insônia na maioria das pessoas, tá? Esse é um exemplo só que eu tô dando para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Então, a gente vai tratar o que? A insônia? A pessoa vem aqui, eu vou colocar ponto só do coração, só do elemento fogo para ela melhorar. Vou tratar sintoma? Eu não trato sintoma com acupuntura. Eu trato a causa, o conflito que gerou aquele sintoma. Então, tem toda uma conversa para a gente chegar à conclusão de quais elementos estão desequilibrados, se é yin, se é yang, se é o qi que está em deficiência, se é o yin, se é o yang, se é o jin que está aqui, que é a nossa essência, se é o shen, que é a nossa mente, a nossa consciência, né? O shen é uma substância fundamental dentro da medicina chinesa que abriga a nossa mente, a nossa consciência, né? As nossas emoções. E o shen, ele tá onde? No elemento fogo, no coração, abriga as nossas emoções. Então, a gente vai tratar o quê? Eu vou tratar a insônia da pessoa? Não, eu vou tratar aquela pessoa que tá aqui. Eu vou olhar o shen dela, o jin, o qi, né? E aí,
começa o processo de autoconhecimento desta pessoa que tem insônia. A gente vai descobrir que é uma pessoa que tem tendência a ter problema de coluna, a ter infecção urinária, a ter problema ginecológico, a ter pedra nos rins. É uma pessoa que tem muito medo, muita insegurança, muitos ciúmes, né? Então, assim, dentro da acupuntura e da medicina chinesa, nós temos uma ferramenta completa, que trata o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Por que o espiritual? Quando eu falo espiritual, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós somos energia, né? Nós não somos essa matéria, esse corpo, porque se nós fôssemos só essa matéria, a gente não teria animação nela, né? A gente seria como um objeto, sem ânimo, sem vida. O que nos dá vida, o que dá vida à nossa matéria, que nós somos matéria condensada, né? Aliás, nós somos energia condensada. O que dá vida a essa energia condensada que nós somos é quem está aqui dentro. São as nossas emoções, os nossos pensamentos, quem a gente é, a nossa personalidade que foi sendo formada ao longo da nossa vida. E na medicina chinesa, a gente vai além, tá? Aqui não dá tempo de falar de tudo. Além desses pilares que eu trouxe para vocês, a medicina chinesa também se baseia nos 3 tesouros que eu acabei de falar, que é o Qi, o Shen e o Jing. O Shen, por exemplo, a gente herda dos pais uma parte, e uma parte é a interação da nossa essência com a nossa energia. E o Jing, que é a nossa essência, a gente herda uma parte dos nossos ancestrais e a outra parte, sabe de onde vem? Dos nossos alimentos e dos nossos hábitos de vida. Então, a medicina chinesa ela é tão mágica nesse conhecimento, né? É uma medicina milenar que começou de forma intuitiva e aí ela foi crescendo, se expandindo, né? E sendo estudada com pessoas vivas. A medicina chinesa ela era estudada com pessoas vivas, não com pessoas mortas, né? Então, o que eu queria dizer para vocês em relação à espiritualidade, a tratar o espiritual é isso. É a gente olhar para esse ser que existe além dessa aparência, além dessa carne, o nosso interior. Quem a gente realmente é, que é o que o processo de autoconhecimento traz, é o que a acupuntura traz para quem leva a sério, para quem busca uma melhoria da saúde de forma séria, né? Minha família tá aí para não me deixar mentir, minha mãe. Eu não vou em médico, né? Nada contra. Se eu precisar ir no médico tomar um remédio, eu vou. Mas quando eu tenho um problema físico, eu não vou no médico. Eu vou nas minhas terapeutas. Eu busco o processo de autoconhecimento para eu entender o que está acontecendo comigo aqui dentro, qual é o desequilíbrio que está acontecendo no meu Qi, no meu Jing, no meu Shen, dentro de mim que está me causando aquele sintoma físico. E aí eu vou em busca das ferramentas que eu acredito que podem me ajudar, né? Acho que a medicina integrativa existe para ser aliada à medicina científica, sim. Tem coisas que não tem como a gente escapar, não tem como a gente fugir, né? Mas o que eu quero dizer é que é possível a gente se cuidar de forma integrada num processo de autoconhecimento para equilibrar o corpo físico também, através do entendimento das nossas emoções, do que causou aquilo,
e traz a consciência, né? A acupuntura traz a consciência pra gente do que está acontecendo. Como funciona, né, o mecanismo da acupuntura? Então, para a medicina chinesa, nós temos canais de energia que chamam meridianos, né? Que aí entra a teoria do Jin-Lu, chama Jin-Lu. Eu não separei nenhuma foto aqui de meridiano para mostrar para vocês, esqueci. Mas enfim, tem o meu mapa aqui. Espera aí que eu vou pegar rapidinho. Então, são canais de energia que são os meridianos, né? Nesses meridianos, que é o canal Jin-Lu, chama Jin-Lu essa teoria, né? Tem a teoria, então, os 3 pilares que eu falei para vocês, tem a teoria do Zhang Fu, que são os órgãos e as vísceras, e tem a teoria do Jin-Lu, que são os canais de energia, os meridianos. Então, cada órgão, tá? Cada órgão, ele tem um meridiano responsável por ele. Cada víscera tem um meridiano responsável por ele. Dentro desse meridiano tem pontos, que são microchakras, né? Pontos. Esses pontos, cada um tem uma função. Cada um tem uma função, né? Então, a gente estimula pontos dos meridianos que a gente escolhe através do diagnóstico energético, particular, pessoal para aquela pessoa, individual, personalizado. Não existe fórmula pronta, não existe regrinha também, tá? A gente faz um diagnóstico que a gente trata aquela pessoa. Então, a gente põe agulhas, essa é a acupuntura tradicional, tá, gente? Com agulha. A gente põe agulhas nos pontos de acupuntura, tá? E essas agulhas, elas vão reequilibrar, restabelecer o fluxo de energia daquele meridiano, daquele ponto e daquele meridiano todo. Então, tem pontos que tonificam, tem pontos que sedam, tem pontos que só harmonizam, tá? É assim que funciona. Nós usamos também a moxa bustão, acupuntura em chinês, né? Quer dizer, agulhamento é aquecimento. Como a gente faz o aquecimento do ponto? Com moxa. Como a gente tonifica um yang? Com moxa, aquecendo o ponto. Então, a acupuntura mesmo, tradicional, da medicina chinesa, é com agulha e com moxa, tá? Aí, isso foi ocidentalizado. Por quê? Porque o ocidental não gosta de sentir dor, né? A gente não gosta de sentir dor. A gente não tá habituado a sentir dor. Então, hoje, existem várias ferramentas para se fazer acupuntura, que não seja só com agulha. Existem sementes, existem os steppers, existe o laser, né? O laser é uma forma muito bacana de restabelecer o fluxo de energia do corpo. Existem muitos estudos, muita gente estudando aí laser puntura, né? Eu acredito, acho que dá resultado, eu acho muito viável para quando a gente precisa fazer acupuntura numa criança, a gente precisa fazer acupuntura numa pessoa que tem trauma de agulha, que não quer agulha de jeito nenhum. É uma ótima opção laser, né? Minha cunhada tá estudando laser, então eu tô aprendendo um pouquinho com ela aí sobre isso. Ela fica aqui na minha orelha para eu fazer o curso de laser. Quem sabe, né? E funciona, sou testemunha que funciona, tá? Nós temos aí trocado algumas figurinhas. E que mais que a gente pode usar para atuar como ferramenta de autoconhecimento na acupuntura e na medicina chinesa? As ervas, né? Tem pessoas que usam ervas específicas nos pontos de acupuntura, faz um petzinho ali com micropore. Eu já usei bastante,
né? A PET de erva nos pontos de acupuntura, principalmente nesse daqui, que é para acalmar. Então, melissa no ponto CS6 do coração para acalmar, para baixar a ansiedade, para ajudar na insônia, para ajudar nos processos emocionais descontrolados, né? Agitação. Então, as ervas, a gente pega o efeito que cada erva tem, o efeito terapêutico de cada erva e associa no ponto de acupuntura. Óleos essenciais, eu uso óleos essenciais no ponto de acupuntura, aromapuntura, né? Então, alia o efeito do óleo essencial com o efeito do ponto de acupuntura. Gente, é fantástico. Eu sou muito suspeita para falar. Eu amo o que eu faço. Eu vejo resultados, né? Sempre eu tenho resultados positivos. As pessoas evoluem, as pessoas se desenvolvem, as pessoas crescem. Às vezes, nem eu acredito assim, às vezes a rapidez que acontece o processo de autoconhecimento das pessoas quando elas optam por fazer esse tipo de terapia integrativa. Eu não tô descartando psicoterapia de jeito nenhum, porque são coisas completamente diferentes. Tem pessoas que vêm aqui que eu falo, olha, você precisa aliar a psicoterapia. Tem pessoas que eu encaminho, que eu falo assim, olha, agora a gente vai dar um tempo aqui e você vai para constelação familiar, você vai para psicóloga, porque é diferente. Tem momentos que a gente precisa de uma, momentos que a gente precisa de outra. Todas estão aqui no planeta, nessa época, para nos ajudar. E que bom que a gente vive nesses tempos, nessa época. Que bom que a gente pode desfrutar de tantas ferramentas maravilhosas de autoconhecimento, né? Então, tudo agrega e tudo ajuda, né? O importante é a gente querer. O importante é a gente enxergar que aquele comportamento, aquele padrão que não tá legal, que as pessoas estão avisando a gente, muda, não tá legal isso, olha como você é, olha o que você tá fazendo, olha o que você tá fazendo com a sua saúde, olha o que você tá fazendo com as pessoas. É a gente ter um pouquinho de humildade, sabe, humildade? Humildade com a gente mesmo. De olhar e falar assim, poxa, eu acho que eu posso melhorar se eu procurar algo a meu favor, né? Porque o processo de autoconhecimento, ele exige coragem, mas ele é um ato de amor com você. E eu acho que aí tá a maior dificuldade das pessoas hoje. Se amar. Se amar. Nós encontramos hoje, né? Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias, dois opostos de pessoas, né? Dois perfis de pessoas no mundo hoje. Parece que só existem esses dois. Pessoas que são egoístas, egocêntricas, individualistas, narcisistas, e pessoas que são extremamente doadoras pro outro e se esquece de si. A gente precisa do yin do yang equilibrado. A gente precisa equilibrar isso. O egoísta precisa aprender com aquele que é empático demais, que é doador demais, né? E vice-versa. Então, nós precisamos aprender a nos amar mais. Eu não digo nos amar em primeiro lugar, essas frases prontas aí eu não sou muito adepta, não. Não é se amar em primeiro lugar, não. É se amar junto. É se amar junto com o outro. Porque se a gente se coloca sempre em primeiro lugar, a gente corre o risco de ficar egoísta. Da gente ir pro ego. Da gente também não olhar pro outro. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é a gente se amar mais. Se amar junto. Cuidar do outro e também cuidar da gente. E o autoconhecimento é um processo de amor, é uma prova de amor por você.
Essa é a minha visão. Foi isso que eu aprendi com a acupuntura e com a medicina chinesa esses anos todos. É isso que eu vivo, é isso que eu vejo no meu consultório, nos atendimentos, nos meus pacientes. Então, assim, quem é que nasceu pronto, né? Quem é que nasceu perfeito? Quem é que não tem que mudar nada, melhorar nada? Quem? Então, a acupuntura ajuda a gente a ter mais humildade, olhar para dentro, olhar para si, olhar para as nossas sombras e não ficar apontando o dedo e acusando o outro, sabe? Porque quando a gente joga a responsabilidade no outro, culpa o outro, a gente está se ausentando, a gente está sendo ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer, não se conhecer, né? Então é isso, minha mensagem de hoje é essa. Quem chegou agora, assista desde o começo. Trouxe aí informações muito importantes sobre o processo de autoconhecimento dentro da acupuntura e da medicina chinesa. Espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha sido clara, objetiva, que vocês tenham gostado da minha abordagem. As meninas que estão estudando aí acupuntura, Rosária, Silmar, espero que vocês tenham gostado da minha explanação. E eu queria deixar uma frase, terminar com uma frase que eu achei do Lao Tse, que é um filósofo, né, chinês, que a gente estuda bastante na medicina chinesa, que é a seguinte frase: quem conhece a sua ignorância revela a mais profunda sapiência. Quem ignora a sua ignorância vive na mais profunda ilusão. Eu vou postar essa frase, eu achei ela muito profunda, que foi o que eu acabei de falar. Então, quando a gente fica na ignorância de quem nós somos, a gente comete muitos erros. E a gente vive um mundo de ilusão, um mundo do externo, um mundo da matéria e não vem para dentro, onde todas as causas físicas estão dentro. É capaz a gente se olhar no espelho e se ver diferente só fazendo um processo interno de autoconhecimento. É capaz da gente mudar o nosso olhar para nós mesmos só fazendo um processo de terapia, buscando uma ferramenta bacana que você se identifica. Sair da ignorância, sair do mundo de ilusão, ser quem você é de verdade. Certo? Estamos conversados hoje? Eu comecei com uma meditação, com uma interiorização, algumas respirações. E eu queria encerrar então agradecendo por essa oportunidade de compartilhar o meu conhecimento com vocês. O vídeo vai ficar gravado, quem quiser compartilhar com as pessoas que ama, que conhece, que acha que vai fazer bem essas pessoas escutarem o que eu falei hoje, fiquem à vontade, tá bom? Semana que vem é a última quarta-feira do mês e eu vou trazer outra ferramenta de autoconhecimento para encerrar essa série que eu fiz esse mês. E quem puder participar, estarei aqui, tá bom? Muito obrigada a todos pela força, pela presença e até a semana que vem, então. Um beijo, boa noite. Tchau, gente.